Glória, 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 glória a Deus. Santo é teu nome, Pai. Glória, 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 glória. Santo é teu nome. O nosso povo, Pai. Glória a nós. Glória, glória, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo é teu nome. Louvado seja teu nome. Glória a Deus. Glória, glória, glória a Deus. Santo é teu nome. Louvado seja teu nome. Glória, glória a Deus. Louvado seja teu nome. Bem avante de lermos com a ajuda de Deus a palavra escrita por Mateus, no capítulo 5, Evangelho de Mateus, capítulo 5. Glória a Deus. Glória a Jesus. Vamos ler então com a ajuda de Deus. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos e, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Até aqui somente. Queridos irmãos, Mateus descreve aqui este sermão que Jesus fez perante os seus discípulos e falava sobre as beatitudes, sobre o futuro bom para aqueles que tinham oportunidade de ouvi-lo naquele momento. E o Senhor então se assentou e chegaram cerca dele os seus discípulos, se aproximaram, e ele então iniciou este discurso perante eles,
falando da bem-aventurança, falando do sucesso na vida futura deles. Os irmãos vejam que a intenção do Senhor era de que ninguém que, começando a segui-lo, tivesse alguma frustração no final da sua carreira. Isso é muito ruim. A pessoa que começa um empreendimento, começa um trabalho, e na sua mente a pessoa já vê o fim daquilo. A sua expectativa é de conseguir alcançar o objetivo para o qual ela se emprega agora, se dedica. Mas isto na nossa vida terrena acontece muito. Ninguém espera os percalços que acontecem no decorrer daquela execução, ou daquela viagem, ou daquela coisa que vamos fazer. Porque ninguém pode prever que tudo ocorra e somente pensar que vai dar tudo certo. Porque tem muita coisa que não dá certo. Mas o objetivo que a pessoa persegue, que a pessoa está seguindo, ela fica muito frustrada, muito triste quando não acontece. Irmãos, vejam nesta vida terrena quanta coisa que a pessoa começa e no começo é só alegria, parece que tudo vai dar certo. Mas a gente não sabe o que vai acontecer durante o caminho. Vamos dar um exemplo que é muito comum, que acontece, por exemplo, quando um jovem e uma jovem começam um namoro para o casamento. O começo, toda é alegria, é só felicidade, porque só pensam no bem para alcançar aquele objetivo que é o casamento. Mas ninguém espera os problemas que surgem no decorrer, porque quanto mais demorar para chegar o dia do enlace, mais coisas vão acontecendo, coisas boas e coisas que servem somente para fazer com que frustre aquela intenção, aquele desejo. Na vida terrena é assim. E o Senhor Jesus, sabendo disso, para que a pessoa não viesse depois a se lamentar, então ele apresentava aqui alguns recursos para que ninguém se frustrasse durante a caminhada para chegar a ser aquilo que ele propunha, que era a vida eterna nos céus. Esse era o objetivo do Senhor. Ele não apresentava aqui um objetivo para as pessoas se entregarem, se dedicarem, para depois viver aqui neste mundo. Porque aqui, irmãos, tudo é perecível, tudo que se vê termina, não tem nada eterno aqui. As coisas vão, se não terminar, pelo menos elas mudam-se, e já não dá mais certo o que pensava. E sabendo disso, ele estava propondo, irmãos, uma vida para as pessoas que não era a vida deste corpo que termina, que morre. Era uma outra vida que nunca mais terminaria, que ele ia conceder. Mas que para alcançar este objetivo, tinha que enfrentar as dificuldades, os imprevistos que iam acontecer, mas que para a pessoa ser bem sucedida nesta aventura, ele deixava aqui então este conselho, que parece tão simples, mas são necessários na nossa vida. Então, ele começava assim ensinando que seriam bem-sucedidos ou bem-aventurados as pessoas que se sentirem pobres de espírito. O que quer dizer isto, pobre de espírito? A pessoa pobre de espírito, resumidamente, é a pessoa humilde, a pessoa que não se sobrepuja sobre ninguém, não se sobrepõe sobre os outros. Ela é sempre humilde, aceita, suporta. Então essas têm a chance de alcançar o objetivo, de chegar até o fim. Porque aqueles que não forem desta maneira, que não forem de espírito pobre, empobrecido, por quê? Por que ele comparava a pessoa de pobre de espírito? Porque a pessoa, falando materialmente, a pessoa que é rica, não tem necessidade de nada. Mas a que é pobre precisa de tudo. Porque para o pobre tudo é difícil, para o rico não há dificuldade. É somente querer que a coisa acontece.
Já o pobre, ele quer, mas não consegue. E para conseguir é muito difícil. Então o que tem o pobre? Ele busca constantemente alcançar o seu objetivo, alcançar o que ele precisa, porque ele depende, ele tem que buscar de algum jeito alguém que ajude, não é? E se ele tiver alguém que sempre foi amiga, pessoa amiga, então ele busca dali, me ajude, porque eu preciso disso, eu não consigo. Não é assim? Nesta vida terrena é assim, mas o rico não. E o pobre de espírito, irmãos, não é que ele busca de um amigo, de uma amiga, de alguém rico na terra. Ele precisa das coisas espirituais e se sente pobre, necessitado. Ele busca de Deus. E buscando de Deus, ele é ajudado pelo Senhor. Então, irmãos, os irmãos vejam um exemplo disto. Davi era rei. Não necessitava de nada, materialmente. Mas espiritualmente ele dizia assim: eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Era isso que o Senhor Jesus queria dizer aqui. O pobre de espírito, irmão, é humilde, suporta, mesmo que aconteça contrariedades, humilhações e tantas coisas, mas como ele é pobre, ele depende de Deus, ele vai aonde ele encontra auxílio, vai aos pés do Senhor. Já o soberbo, grandioso, aquele que se sente enriquecido no espírito, ele não vai buscar. O Senhor Jesus até fez um exemplo disto, irmãos. Depois que ele já estava reinando nos céus com o Pai, ele deu revelação a João quando estava preso na ilha de Patmos. E falando de um ancião de uma determinada igreja, o Senhor Jesus, que tudo acompanhava, viu que um dia ele falou assim, ou pensou, e disse assim: eu de nada tenho falta, eu não preciso de nada, sou rico, não tenho necessidade. Aí o Senhor falou: João, você escreve para ele uma carta e fala assim: você acha? E como você disse, rico sou e de nada tenho falta. Escreve para ele e diga para ele que eu ouvi quando ele falou isso. Mas fala para ele que ele é um pobre, miserável, cego, nu e não tem a graça, sem a graça. Por quê? Porque ele achava que tinha tudo, estava miserável, pobre e nu. Imagina, o miserável, pobre e sem roupa, irmãos, é a coisa mais horrível que existe. Pois espiritualmente, aquele que achava que era rico e tinha tudo, estava nesta condição. E o Senhor então ensinava que a aventura boa, que dê certo, depende de tantas qualidades quanto esta aqui também, de ser pobre de espírito, estar sempre aos pés do Senhor, reconhecendo o seu estado, como cantamos agora há pouco este hino, que consiste o nosso viver em agradar a Deus. O nosso viver, irmãos, consiste em agradar a Deus na dependência dele em tudo. Em tudo dependemos de Deus. Vamos ver hoje. Quando nós acordamos, dependemos de Deus para dormir. Porque se Deus tira o sono e dá uma insônia para a pessoa, ela está perdida. Fica a noite inteira rolando na cama e não dorme. Por quê? Porque ela depende de alguma coisa. Se Deus tirar o sono da pessoa, a pessoa passa a sofrer tanto que nem dorme mais. E se ele tirar, por exemplo, a concentração da nossa consciência, da nossa mente, a pessoa perde o juízo, acorda, não conhece mais o marido, nem conhece mais a mulher e os filhos, fugiu a mente. E o que eu faço? Aliás, nem pensa isso, porque se fugiu a mente, a pessoa não pensa mais. Fica como se fosse um objeto, não tem mais sensação de nada. E Deus conservou a mente, conservou a inteligência, deu a graça de nós dormirmos, bem ou mal, mas dormimos. Deu a graça de nós despertarmos hoje, até mais cedo para vir congregar. Deu a graça de ter a sensação, olha, pusemos os pés no chão, sentimos firmeza nas pernas, abrimos os olhos, estávamos vendo, olhamos
olhamos do lado, a esposa está aí dormindo, ou o esposo, ou os filhos estão aí. Levantamos, não sentimos dor, ou se alguma dor apareceu, mas nós estamos dominando. Tomamos as providências que tinha, preparamos-nos, chegamos até aqui. Porventura isto não é uma dádiva de Deus? E nós estamos aqui hoje. E não só isso, porque fisicamente o pecador, o ímpio também. Acordaram, despertaram também. E às vezes até gente com muito mais saúde do que nós. Mas não é só isso. Viemos aqui por quê? Porque queríamos ouvir a palavra de Deus. E por que ouvir a palavra de Deus? Porque nós dependemos dela. Porque o nosso espírito é pobre, precisa ser enriquecido daquilo que é de Deus, irmãos. E nós não podemos viver ausentes do Senhor. Então por isso que viemos aqui. E depois, então, os que forem assim, eles terão parte no reino dos céus. Isto é, vamos reinar com Cristo nos céus. Depois falou, e os mansos também vão ser bem-aventurados. Mansidão, irmãos, é a qualidade da pessoa manter-se com esta humildade que tem. Porque a pessoa é humilde, mas se não tem mansidão, mexeu com ele, ainda que seja humilde, ele se rebela. Eu sou humilde, mas também aí já é demais. E a pessoa revida, e briga, e contende, e assim por diante. Por quê? Porque não tem a mansidão. A mansidão faz a pessoa suportar. E não se exacerba nos seus sentimentos. Aguenta ali, por quê? Porque é manso. Estes, irmãos, também eles vão herdar a terra, que não é a terra aqui onde nós vivemos. Porque para herdar a terra é só ter dinheiro. A pessoa compra terreno, mas não é isso aí. É a terra da promessa, que é na glória dos céus. E os que têm fome e sede de justiça, porque tem muitos que, mesmo tendo crido no Senhor e batizado, mas não têm fome, não têm sede de praticar a justiça. A fome e a sede está em praticar aquilo que lhe é conveniente, justo ou não, do direito ou não sendo do direito. A pessoa quer o seu objetivo com qualquer custo. Se precisa enganar, engana. Se precisa mentir, mente. Se precisa trair a pessoa, trai no negócio, não é? Quantos que fazem isso no negócio? Mesmo entre irmãos, aliás, se prega isso aqui para a irmandade. Quantos que traem o seu irmão no negócio, engana o seu irmão, depois vai lá, dá um tombo no seu irmão e sai com o lucro e o irmão fica na mão? Tem tudo isso no nosso meio. Outros pensam que aquele irmão descobriu um meio de trabalhar e Deus está abençoando ele muito. Aí perguntam, o que ele faz na vida? Não, ele está fazendo isso, ele constrói isso, ele fabrica isto, ele compra e vende isto. Aí a pessoa que é ambiciosa e que não ama de justiça vai lá beirar o irmão. Sabe o que ele faz? Que jeito que ele faz? Meu irmão, como é que você consegue? Onde que você compra? Onde que você busca? Quanto que você paga? E vai indo, vai indo. Quando descobre, ele vai lá, derruba o seu irmão e ele fica com o bem para ele. Tem muito disto. Quem faz isto não é injusta a pessoa. Por quê? Porque está causando mal ao seu próximo. É claro que o mundo é para todos, mas não faça mal ao seu irmão. Não engane o seu irmão, não traia a confiança do seu irmão, da sua irmã, do seu marido ou da sua mulher, dos seus pais ou dos seus filhos. Porque isto desagrada a Deus. E estes então, irmãos, eles vão pagar por isto. Porque não tem fome de fazer o que é justo, vive sempre na dependência de fazer aquilo de seu interesse a qualquer custo, dentro da justiça da palavra ou fora, mas a pessoa insiste. Por quê? Porque ela quer, irmãos, conseguir os bens visíveis deste mundo. Mas aquele, irmãos, que tem fome e sede de justiça, ele busca aquilo que é justo diante de Deus. Eu sei que isso aqui mexe com muita gente, mas é a palavra de Deus, não dá para esconder.
Quem falou isso foi o Senhor Jesus. Se alguém discorda, discorde do Senhor Jesus, então. Porque esta é a palavra dele. Quem tem sede de justiça, pratica justiça, queridos irmãos. Santo é o Senhor. E os misericordiosos também são aqueles que sentem sempre misericórdia do próximo. Não quer ver vingança, não quer ver juízo. Tem aqueles irmãos que, quando se sentem lesados por algum irmão, ao invés de orar ao Senhor e pedir que tenha piedade e misericórdia, vão aos pés do Senhor pedir justiça. Senhor, faz justiça para mim, Senhor. Tu vês que aquele irmão me causou um prejuízo, aquela irmã me enganou. Eu quero justiça, Senhor. Mas não é isso que devemos pedir. Senhor, eu preciso de misericórdia sobre mim, sobre aquela irmã, sobre mim, sobre aquele irmão que me causou este mal. Tem misericórdia dele, Senhor. Mas não é fácil fazer isto. Só que isto é palavra de Deus, irmão. Quem ouve isso, seja aqui, ou seja em quaisquer lugares deste mundo, saiba que a justiça divina tem que imperar na nossa vida e que a misericórdia faz parte do nosso viver. Até Deus, irmãos. Ao Senhor Deus pertence todo o juízo. Deus julga os vivos e os mortos. Nenhum juiz desta terra, nem desembargador, nem seja, irmãos, um ministro da justiça, pode julgar os mortos. Com todo o poder que ele tem, ele julga quem está vivo. E o Senhor Deus julga os vivos e julga os mortos. E não só isso, julga os julgadores, julga os que presidem sobre os juízes, porque Deus é juiz de todo o universo. Quem pode ser superior às decisões de nosso Senhor Deus? Alguém pode? No entanto, sabe quem que é maior do que o juízo de Deus? É a misericórdia. A misericórdia de Deus triunfa do seu juízo, vai na frente. Porque quando Deus julga quaisquer que sejam, e por quaisquer atos que sejam, a misericórdia dele sempre chega primeiro. Os irmãos se lembram de Jesus, quando ele estava num lugar tranquilo, aparecem lá os perseguidores e antagônicos do Senhor, que buscavam sempre uma oportunidade para julgá-lo e condená-lo, porque eram juízes dos homens. Trouxeram uma mulher que diziam ter sido apanhada no próprio ato, adulterando. E a lei de Moisés era a lei. Dizia que as tais que assim sucedesse a ela, deveriam ser apedrejadas até a morte. E eles vieram, trouxeram a coitadinha da mulher ali perante o Senhor e disse: Senhor, vimos esta mulher no flagrante, adulterando o casamento dela. E Moisés disse que essas mulheres, quando assim acontecesse, elas deveriam ser mortas a pedradas. E nós viemos aqui para apedrejar. Só que nós queríamos antes saber a tua opinião, porque eles buscavam uma oportunidade de pegar o Senhor em alguma coisa. Ainda que o Senhor deixasse, então cumpra a lei de Moisés. Não está escrito isso? Está. Então, matem ela a pedrada. Mas o que acontecerá? Deus em Cristo reconciliando consigo mesmo o homem, o pecador, e não lhes imputando os seus pecados. O que fez o Senhor? Não deu resposta, abaixou a cabeça e com o dedo ele ficava escrevendo alguma coisa na terra. E eles olhando, demorou muito. O Senhor levantou e falou: olha, vamos fazer o seguinte: aquele dia entre vocês que não tiver pecado, comece a dar a primeira pedrada nela. E ficou olhando na cara deles. O grandão, o mais imponente dali, soltou a pedra no chão, virou as costas e saiu. E os outros jogaram as pedras um atrás do outro. Todo mundo foi embora, porque a misericórdia chegou antes do juízo. Glória ao nome do nosso Deus. Aí o Senhor levantou a cabeça: mulher, onde estão os que te condenam? Ninguém te condenou? Não, Senhor, não te condenou? Não. Pois eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Será que esta misericórdia está em nós?
Veja, irmãos, vamos falar sobre o casamento. Quantas vezes que um dos cônjuges comete um deslize, e muitas vezes não foi um adultério, mas foi um mal, pecou contra o seu cônjuge, ou o marido contra a mulher, ou vice-versa. E surge então ali um dilema, uma dificuldade de resolver. Mas o que resolveria aquilo seria o reconhecimento do erro daquele que cometeu e a misericórdia e perdão daquele que foi ofendido. Mas como não conhecendo as palavras de Jesus, pode às vezes um deles, aquele que cometeu a falha, se arrepender e pedir perdão ao seu marido ou à sua mulher. Mas o que em muitos casos acontece, aí se é ele que deu um deslize no casamento e fala com a mulher, fala, mas eu não perdoo. Mas irmã, ele está te pedindo perdão. É difícil, mas eu não perdoo. Você não perdoa? Eu não perdoo. Ou às vezes é o marido. Eu não perdoo, de maneira nenhuma. Mas não adulterou, irmão, só foi um erro que caiu. Lembra da palavra, você não perdoa? Eu não perdoo. Mas aqui então, estes perdem a bem-aventurança. É duro de ouvir isto, mas é verdade da palavra. Porque se fosse fácil de servir a Deus, não precisa nem congregar hoje. Vocês estariam todos descansando agora, passeando, viajando. Não preciso da palavra, porque eu sei tudo. Mas os pequenos, os humildes e dependentes da palavra, vêm aqui buscar a palavra. E a palavra é esta nesta manhã. Que a misericórdia de Deus triunfe de todo juízo nosso também. Porque o misericordioso, irmãos, o resultado é que alcança a misericórdia de Deus. Porque se nós não tivermos misericórdia, quando surgir a oportunidade de tê-la, nós vamos precisar uma hora e não vamos encontrar. E quem daqui ou de onde estiver ouvindo por este mundo possa dizer, eu não preciso de misericórdia. Se tu não precisas de misericórdia, é porque você já é santo e já está preparado para desaparecer desta terra. Mas os que estão, os terrenos que vivem aqui, precisam de misericórdia toda hora. Santo é o Senhor. E quem agora precisar, diante desta palavra, e dizer, Senhor, eu preciso de misericórdia agora. Veja a minha situação, Senhor. Eu não consigo te agradar, não consigo te servir. Diante dessas exigências de Cristo para aqueles que iriam se salvar, eu me vejo pobre e necessitada, pobre e necessitado, sem condição de poder te agradar. Então eu preciso de misericórdia. Põe-te em comunhão agora, e pela virtude da palavra, desça dos céus a misericórdia de Deus, queridos. Glória a Jesus. E depois falava dos limpos de coração. Irmão, nosso coração é como que não é o coração em si, é o nosso cérebro, é como uma caixa, um local onde se guarda coisas, uma gaveta onde se guarda as coisas. É igual. Então tudo que a pessoa tem, chega em casa, traz papel e documento, tanta coisa, para não largar em cima da mesa, a pessoa organiza, abre a gaveta e enfia na gaveta. E quando sai, chega outra vez, traz outras coisas e põe na gaveta. E vai pondo, vai pondo. Põe coisas boas, põe coisas que não só serve para ocupar espaço, e põe coisas também que não prestam, lixo, ou coisas que podem até causar algum mal, mas enfim ali na gaveta. Quando precisa de uma coisa boa, a pessoa vai procurar, não encontra, porque a gaveta está cheia de coisas, e não encontra mais. Ele diz, eu tenho certeza que eu guardei isso aqui, alguém tirou daqui, alguém mexeu aqui. Não é que alguém mexeu, é que está desorganizada. E as irmãs sabem, até roupa, não é? A pessoa que organiza, as irmãs principalmente, prepara as roupas, lavam, passam, deixa bem arrumadinho, depois guarda tudo ordenadinhas, põe até algum cheiro ali que é para ficar bem agradável. E quando precisa, só pensar um pouco, já sei onde está.
abriu a gaveta, puxa, está prontinho para ser usado. Não é assim que as irmãs fazem? Mas tem pessoa que não faz assim. Enfia, enrola de qualquer jeito e enfia na gaveta e vai soltando na gaveta, vai. Quando precisa, não acha. E quando acha, não presta para usar porque está tudo mal acomodado. Pois a nossa vida, o nosso coração, que é o nosso cérebro, é a mesma coisa. Guarda o ódio, guarda a inveja, guarda a vingança, guarda a cobiça, guarda a mentira, guarda aquilo que viu que era desagradável a Deus, imagens impuras, malignas, que ficou assistindo e vendo e guardou, enfiou na sua gaveta. Ouve a palavra, também guarda alguma coisa que lhe interessa, que ele acha bom, guarda. Ouve, canta um hino maravilhoso que mexeu com os seus sentimentos, guarda. De vez em quando até canta um pouquinho, mas fica guardado. Um dia que precisa alguma coisa numa emergência, não acha. Misturou com tudo quanto era coisa, fúteis, sem valor, às vezes até imundas. E a imunda é mais fácil de achar. Ficou quieto, pronto, já começa a imagem passar. Que são as imaginações. Imaginações é a criação de imagem. Está tudo guardado aqui dentro. Então vai desenvolvendo aquilo. E vive aquilo, aquele momento pecaminoso. Mas guardar, por exemplo, esta palavra aqui, olha, que estamos ouvindo hoje, precisa ter lugar, é lugar limpo. Porque guardar junto com tranqueiras não fica bem. Vamos limpar, irmãos, daquilo que não agrada a Deus. Irmandade aceita isto. Limpar a nossa mente do que não presta. Sentimentos, malícia, vaidade, ódio. Joguemos fora isto tudo e vamos achar um lugar para esta palavra, porque se ela for guardada, amanhã vamos precisar, e o Senhor nos diz que nós vamos ter sucesso na nossa aventura, irmão. Bendito seja o Senhor. Olha, irmãos, é claro que é muito saudável para nós, falando como crentes, ouvir aquelas palavras que trazem promessas, como agora daqui uns dias começa um ano novo, e a gente teria tanta vontade que Deus mandasse uma palavra, e dizendo assim: olha, meu povo, vocês sofreram muito nesse 2022, mas eu vou prometer para vocês que 2023 vai ser só alegria, só festa, saúde. Não vai haver sofrimento, nem perseguição, não vai haver tristeza, nada, vai ser uma delícia neste mundo. E nós íamos ficar, tinha gente que ia chorar até se perder o controle de tanta alegria em ouvir isto. Mas o Senhor está falando uma outra coisa muito melhor do que isso. É o sucesso para herdar a vida eterna. Bendito seja o Senhor. E os pacificadores, que onde vão levam a paz, porque são mansas as pessoas, são humildes, e levam consigo o poder do Espírito de Deus que habita nelas. Então essas pessoas chegam, onde chegam, deixam a paz, são pacificadores. Isto é qualidade que Deus nos dá. Porque tem pessoa que onde vai deixa uma encrenca, deixa um problema, leva uma notícia ruim. Quando vem chegando, meu Deus, aquele irmão vem vindo, aquela irmã, já sei que ele vai contar tanta novidade ruim que vai me atribular. Não acontece isso com as irmãs? Com os irmãos? Ah, meu Deus, justo agora vem este irmão. Eu sei que ele vai trazer problema. Mas é tão bom quando chega aquela irmã, aquele irmão. Paz de Deus.